Segurança no Trânsito, uma parceria do Observatório Nacional de Segurança Viária com a Rádio Sul-América Trânsito. O assunto ainda são as mulheres e foi concluído um estudo sobre o envolvimento das mulheres em acidentes de trânsito e nós vamos falar um pouquinho sobre isso, continuar falando sobre a mulher no trânsito com a assessora de comunicação do Observatório Nacional de Segurança Viária, Daniela Gurgel. Daniela, o que foi que o Observatório descobriu nesse estudo? O Observatório se debruçou aí nos dados do gênero, né, que está envolvido aí no acidente de trânsito. E aí, quando a gente fala em gênero, entre homens e mulheres, a gente tem aí uma certa, até um certo estereótipo, né, de que o homem é que se envolve realmente em mais acidentes de trânsito, o homem é mais impetuoso, o homem não se preocupa tanto com a segurança, enfim, tem uma série de dados aí que compõem esse estudo inédito que o Observatório ainda não divulgou e eu estou aqui contando para os ouvintes da Sul-América em primeira mão. Então, Daniela, os nossos técnicos aqui, o nosso estatístico, o Jorge Thiago, que é quem fez esse estudo, ele disse o seguinte, ele analisou, na verdade, dados do Ministério da Saúde, que falam em mortes no trânsito, e dados da SUSEP, que é a Superintendência de Seguros Privados do país, que regula todos os seguros do nosso país. Então, o que nós descobrimos foi o seguinte, que as mulheres mais jovens, na faixa etária aí de 19, 24 anos, até os 25 anos mais ou menos, elas se envolvem praticamente um pouco menos em acidentes de trânsito do que os homens. Os homens se envolvem em mais acidentes de trânsito do que essas mulheres. E aí, quando a idade vai aumentando, na faixa etária de 45 a 54 anos, é a faixa etária onde a mulher está mais protegida. Ela é a mais cuidadosa, são as pacientes que não chegam no hospital. Então, assim, tanto das seguradoras quanto do Ministério da Saúde, é a faixa etária onde a gente está mais protegida, de 45 a 54 anos. Porque depois, Daniela, essa curva volta a subir. A partir dos 60 anos até os 74, 75 anos, as mulheres voltam a estar mais expostas ao risco de um acidente de trânsito. Então, nós temos aí uma curva em U. Quando eu tenho 20 anos, eu tenho uma exposição ao risco e eu me envolvo bastante em acidentes e depois isso vai diminuindo. Com os homens acontece basicamente a mesma coisa, só que eles em maior quantidade. Dentro das doenças que mais matam no Brasil, Daniela, segundo o Ministério da Saúde, como é que está o acidente de trânsito para homens e mulheres? Pois é, Daniela, na verdade, esse é um dado bastante interessante. Os dados analisados foram de 2007 a 2012. A gente fala em 2012, né, e aí alguns ouvintes podem se perguntar, poxa vida, nós estamos em 2015 e esses dados são ainda de 2012. Pois é, o DataSUS não liberou ainda os dados de 2013. Então, os últimos dados oficiais que nós temos sobre acidentes são de 2012. Então, por isso que a gente não consegue chegar mais próximo da nossa data, né, do presente, vamos dizer assim. Então, de 2007 a 2012, a maior causa de mortes para homem, entre as doenças que mais matam no trânsito, os acidentes de trânsito estão entre a quinta maior causa de morte. Nós, em 2012, morreram 32 mil homens vítimas de acidentes de trânsito, enquanto para as mulheres é a 10ª causa de morte, com pouco mais de 8 mil mortes em 2012. Então você vê aí que é o dobro, né? Então as doenças realmente são que mais matam as mulheres e não os acidentes de trânsito. Nós estamos aí de quinto para 10º com relação a homens e mulheres. E vocês também levantaram os riscos para as mulheres em todos os estados do país, né? Qual é o estado em que a mulher está mais exposta ao risco e em qual ela está mais protegida? O levantamento foi feito estado por estado, em todos os modais. E aí, assim, os estados do Acre, Piauí, Ceará e Minas Gerais, nós temos aí uma tendência do aumento do risco de morte para as mulheres. Agora tem um detalhe nesse dado, Daniela, que é sempre a mulher pedestre.
Então, no Acre, no Piauí, no Ceará e em Minas Gerais, morrem-se mais mulheres pedestres. Então, e esses são os estados que figuram entre os que mais matam as mulheres no trânsito. Em compensação, no Rio de Janeiro, ela está mais protegida. É o estado que menos morre mulher no trânsito, é o Rio de Janeiro. Então, na verdade, a gente tem aí realmente o nosso país é muito grande e são várias as tendências, são vários os dados, enfim, a realidade difere muito, né? De um estado para o outro, de uma região para outra no nosso país. Mas a gente tem esse levantamento. O que o observatório conclui com essas informações é que a gente precisa alertar os governos, né? A gente precisa alertar os dirigentes políticos, a gente precisa alertar quem efetivamente tem ingerência sobre o trânsito, de que precisa tomar cuidado com as mulheres, no Ceará, no Acre, no Piauí e em Minas Gerais. Muito bem, até mais. Obrigada, Dani. Eu volto a semana que vem. Segurança no Trânsito. Para saber mais sobre as ações e campanhas do Observatório Nacional de Segurança Viária, acesse onsv.org.br e ajude a fazer um trânsito mais seguro.